Bom dia, bom dia, bom dia. Preparou pra você. Bom dia, preciosas. Vamos compartilhar essa live. Vou compartilhar aqui, você compartilha aí também, tá? O que Deus preparou pra você, nem olhos viram. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre minha história importa. A minha história é a minha fortaleza. Você já pensou nisso? A minha história importa e muito. Por quê? Eu tive muito aprendizado, mesmo que foram experiências ruins, mas me trouxeram muitos aprendizados. E para começar já esse dia, essa live aqui, você que está chegando agora, você que vai chegar depois, eu trouxe uma palavra para a gente meditar um pouquinho aqui, que está lá na carta de Romanos 12, versículo 10, que diz assim: Eis porque sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é porque sou forte. Quando me sinto fraco, é porque sou forte. Então São Paulo aqui está dizendo que na fraqueza dele é que ele se sente forte. Por quê? Porque quando a gente não tem mais força, aí é Deus que nos sustenta. Quando a gente está fraco, é Ele que nos sustenta. Se a gente está nele, está ligado nele, na nossa fraqueza ele nos faz forte. Então é isso que Paulo está dizendo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. E você sabia que o seu propósito de vida está relacionado com a sua fraqueza? O que você faz hoje está relacionado com a sua fraqueza também? Com aquilo que você viveu lá na infância? Se a gente parar para pensar, tudo faz sentido. Tudo faz sentido. Por que eu tô aqui falando com vocês hoje? Algo que na minha infância eu queria muito era ser professora. Eu não tive oportunidade. O tempo foi passando, eu não pude estudar, porque naquele tempo lá a gente não tinha condições de pagar a faculdade, era muito caro. Então não tive oportunidade de estudar. Aí eu não fui para a faculdade. Eu até fui fazer magistério, mas acabei tendo um contratempo no meio do caminho e parei. Quando eu voltei, que eu tive a oportunidade de estudar, eu já não fui mais fazer magistério, já quis fazer fisioterapia. Já mudei os meus planos, né? Mas por quê? Porque a fisioterapia também fazia muito sentido para mim. Porque o que é um fisioterapeuta? É aquele que cuida da dor, que cura a dor, né? Então, também fazia parte do meu processo, né? A fisioterapia. Bom dia, iluminada! Bom dia, Eunice! Tá chegando aí hoje, hein? Então também fazia parte do meu processo, né? E então assim, a minha história ela tem muita importância. A gente não pode deletar a nossa história. Não pode, porque atrás de um CPF tem um não, atrás de um CNPJ tem um CPF. Antes de eu ser um CNPJ, eu sou um CPF. Eu sou uma pessoa, né? Eu sou uma pessoa. Então, uma pessoa ela tem sentimentos, ela tem raiz, ela tem história, né? Então, nós temos a nossa história também. Nós somos filhas de Deus, somos amadas por Deus, mas nós temos a nossa história também. Então, eu já quero começar agradecendo a Deus por mais esse dia, por essa sexta-feira linda que amanheceu, pela oportunidade de estar aqui, por você que está aqui, por você que vai chegar. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade e por Ele me fortalecer para que eu estivesse aqui. Porque se eu estou aqui é porque Deus está me dando força, Ele está me dando sabedoria todos os dias para que eu venha aqui falar com vocês. Eu tenho certeza que essa sementinha que eu estou semeando, ela vai produzir frutos. Tenho certeza disso.
Vai chegar um dia que eu vou ouvir. Sabe aquilo que você falou? Fez muito sentido e olha, eu apliquei e mudou a minha vida. Pode ter certeza que não é em vão. Então vamos conversar um pouquinho sobre a nossa história, né? A minha história tem muita importância, porque é na minha história que eu vou olhar para a minha história e ali eu vou dar passos. Por quê? Pensa bem, como que foi que começou o seu negócio? Quando eu comecei, foi uma história difícil. Por quê? Eu comecei lá em 2009, eram outros tempos, a gente não tinha a tecnologia que tem hoje, né? Então era bem mais atrasado, nem todo mundo tinha internet, então a gente era no tempo da rádio, anunciava na rádio, anunciava, fazia panfleto, era muito mais assim a questão de mandar e-mail, WhatsApp, eu acredito que nem tinha ainda, se tinha, era muito poucas pessoas que tinham, era mais o celular. Então, assim, era bem mais difícil do que hoje. Hoje é muito mais fácil. Porque hoje a gente praticamente a gente nem gasta muito com divulgação. Porque você vai lá, faz no Instagram, monta lá, todo dia você pode ir lá postar, você pode ir lá falar, você pode fotografar o seu espaço, você pode fazer vídeo e tá todo mundo vendo, né? Em rede nacional, internacional, quem tiver conectado com você, se você impulsionar seu Instagram, tá todo mundo vendo. E naquele tempo lá não tinha isso, né? Não tinha isso daí. Era bem mais difícil. E eu lembro que quando eu comecei numa salinha alugada. E, meu Deus, parecia que eu tava assim, eu sentia um peixe fora d'água. Era uma coisa assim difícil. Eu tinha que pagar aluguel, eu tinha que começar, ninguém me conhecia. Ah, eu fui muito doida, sabe? Assim. Hoje eu penso, meu Deus, que loucura, né? Que loucura. Mas a certeza que daria certo foi o que me motivou a continuar. Embora eu caminhava, eu não estava vendo resultados, mas eu tinha certeza que daria certo. Então foi essa certeza que não fez eu desistir. Que não fez eu desistir. Então eu tenho uma história de fé, de certeza que daria certo. E por isso deu certo, porque eu acreditei que dava certo. Embora as vozes contrárias diziam que não daria certo. Mas eu confiei naquele que poderia me ajudar a dar certo. É que Paulo está dizendo aqui. Quando sou fraco, é que então eu sou forte. Então eu acreditei que daria certo. E no entanto, aconteceu. Se eu tivesse desistido, hoje eu estaria em outro caminho. Talvez frustrada por ter desistido. Então a nossa história ela tem muita importância. Então eu preciso assumir o meu lugar, eu preciso me posicionar. E foi isso que eu fiz. Eu falei, não, vai dar certo, eu acredito que vai dar certo. Deus está comigo, mas não está acontecendo. Mas vai dar certo, vai acontecer, eu tenho certeza que vai. Só que eu não via, tinha hora que a gente também vacilava, porque a gente não via. Mas eu tive paciência e Deus sempre coloca pessoas que nos ajudam. E eu lembro que nessa época uma pessoa me ajudou muito. Ela foi a minha fortaleza, ela dizia para mim, não desista, não desista. E realmente, se talvez ela não tivesse me ajudado falando comigo dessa maneira, talvez eu teria desistido. Então, não desista. Não desista dos seus sonhos, porque se eu tivesse desistido, o meu caminho seria outro. Então, o que a gente tem que fazer em primeiro lugar? Se posicione, assuma o seu lugar. Assuma o seu lugar, não deixe outras pessoas assumir aquilo que é seu. Não deixe outras pessoas direcionar o seu negócio, não deixe outras pessoas tomar rédea. Não entregue na mão das pessoas, é você que tem que ir. É você que tem que comandar. É você que tem que estar na frente do seu negócio, da sua casa. É você. Não deixe outra pessoa tomar rédea. Não queira deixar na mão de colaborador. Você até pode contar com seus colaboradores, mas você tem que estar na frente. É você que tem que assumir o seu lugar. Porque se você não ocupar o seu lugar, você não assumir, outros vão fazer isso por você.
E não vai fazer com maestria, não vai fazer com profundidade, porque só você sabe fazer. Só você sabe, né? Até dizem que o nosso negócio é a nossa cara, né? Então, a gente tem que fazer jus a isso, não é verdade? É o meu compromisso, né? Então, é meu compromisso. Lembra que eu dizia ontem? A gente tem que ser comprometido com aquilo que o Senhor nos entrega. Se o Senhor me entregou esse negócio, se o Senhor me entregou essa clínica, se o Senhor me entregou, é porque eu sou capaz. Aonde ninguém viu capacidade, Deus viu. Aonde ninguém viu que daria certo, Deus viu que daria certo. Ele viu que daria certo. Bom dia, Regina. Tudo bem, querida? Deus viu que daria certo. E Ele viu que você é capaz. Porque aquilo que a música dizia, né? Que nem olhos viram, nem o coração sentiu e nem a mente imagina o que Deus tem. Porque só Ele sabe o que Ele pode fazer em mim, o que Ele pode fazer em você. Mas depende da nossa abertura. Depende do nosso querer. Do nosso acreditar. Se eu tivesse escutado, não vai dar certo, não vai conseguir, não tá vindo cliente, você tá gastando dinheiro à toa, tá perdendo. Hoje eu estaria frustrada, porque eu teria feito uma faculdade, talvez eu estaria sem fazer nada ou fazendo uma outra coisa, investido, e aí frustrada. Mas, é como eu digo, não tem como não dar certo. Não tem como. Tem que dar certo. A única forma de não dar certo é eu não fazendo. É eu não assumindo o meu lugar, é eu não me posicionando. Aí não vai dar certo mesmo. Mas de outra maneira, já deu certo. É só você ir caminhando. Vai ter dificuldade? Vai. Porque junto com a bênção também vem a prova. Né? Junto com a bênção também vem a prova. Então é preciso a gente ter essa sabedoria, é preciso a gente ter esse entendimento. É preciso. Então é olhar para tudo que Deus te deu e assumir o seu lugar. Assuma o seu lugar. O chamado é seu. Foi para você que Ele entregou. Não foi para outra pessoa, né? Então você tem que ser o primeiro. Você tem que ser o primeiro a assumir, a comandar. A sua história tem importância e muito, muito. Porque aí está a sua força. Aí está a sua coragem. Porque quando eu olhava para tudo aquilo, eu via todo o que eu tinha trilhado ali. Os 4 anos estudando, o sofrimento que foi, a dificuldade que eu passei. Quando eu tive a oportunidade de montar o meu negócio. E de repente, Deus falou que eu poderia. Foi confirmado, eu orei por isso. E de repente nada estava acontecendo. E eu ficava com aquele sentimento. Mas por que não está acontecendo? Onde que está o problema? E o que? Mas se Deus te deu, Ele vai te sustentar. Você tem que permanecer firme. Por quê? Porque é na fraqueza que eu sou forte. É o que Paulo está dizendo aqui. Porque quando sou fraco, é que me sinto forte. E é muito profundo isso. Porque quando eu acreditei, deu certo. Mas hoje eu olho para trás também e vejo que quando eu ouvi vozes, quando eu dei atenção a vozes, eu me perdi, né? Eu me perdi. Então a gente tem que tomar muito cuidado com vozes. É você, tem que tapar os ouvidos para muitas coisas e ouvir somente Deus. Porque se você for ouvir a voz do mundo, você vai se confundir, né? Você vai se confundir. Então você tem que ter firmeza. A gente falava onde? Um espírito de firmeza. Tem que ser firme, porque eu acredito que o meu negócio já deu certo. Eu acredito que eu vou prosperar nesse negócio. Eu acredito. E aí vão dizer pra você, mas não tá dando certo. Tá dando certo sim, eu vejo que tá dando certo. Eu acredito que dá certo. Porque eu sei em quem tá a minha confiança. Onde tá a minha fraqueza, está a minha fortaleza. E fazer o que tem que fazer, a gente já conversou ontem. O que eu tenho que fazer, eu me posiciono e vou pra ação. E vou fazer o que eu tenho que fazer. Não vou esperar que os outros vão fazer por mim. Porque ninguém vai fazer por mim. O que é meu, é eu que tenho que fazer, porque é o meu lugar. O outro já tem o lugar dele para ele ocupar. Então eu tenho que assumir a direção e o controle da minha vida. Por quê?
Porque eu vou deixar um legado. Quando as pessoas lembrarem de mim, ela vai lembrar da minha história. É por isso que eu tenho que honrar a minha história. É por isso que eu tenho que contar a minha história. Porque lá na frente, quando as pessoas forem lembrar de mim, quando eu não estiver mais aqui, ou que forem contar para outras pessoas, elas vão contar a sua história. E isso é muito forte. Então, queira deixar marca neste mundo, queira deixar um legado, né? Queira registrar a sua marca aqui, para quando as pessoas lembrarem de você, você deixou um legado, você deixou algo para ser seguido, para ser inspirado. Como as pessoas estão lembrando de você? Como uma pessoa forte, uma pessoa corajosa, que vai para a vida, que vai encarando, que vai fazendo acontecer, ou uma pessoa que está parada no tempo? Parou no tempo reclamando e olhando o problema do outro. Não é fácil, mas a palavra de Deus, ela fala, seja forte e corajoso. Eu lembro que todas as vezes que eu ia orar e que eu falava com Deus, sempre vinha essa passagem. Era para ser forte e corajoso, não desanimar, não vacilar o coração, era para ter ânimo. Por quê? Porque é Ele que vai fazer. Quando eu sou fraca é que eu sou forte, né? O que você viveu, a sua experiência, isso pode ajudar outras pessoas. A nossa experiência, ela pode ajudar outras pessoas. Às vezes não cair no mesmo erro. Às vezes ela inspirar na nossa história para também ela ir para a vida e fazer acontecer na vida dela, no negócio dela, para ela prosperar. Quantas vezes eu já dei testemunho e as pessoas vêm dizer assim, nossa, por causa daquilo que você falou, eu tomei uma decisão. Eu acreditei que eu podia. Eu acreditei que eu poderia fazer. Seja inspiração para os outros. Inspiração, não seja a pessoa que vai desanimar o outro. Seja inspiração. Quando eu não olho para a minha história e vejo que eu precisei ser transformada, quando eu não estou olhando para tudo que aconteceu na minha vida, para a minha história, e vejo o quanto eu precisei ser transformada, e nesse processo que eu vivi, o quanto eu precisei ser transformada, o quanto eu precisei ser mudada, o quanto eu precisei ser moldada, o quanto Deus precisou me moldar. Então, quando a gente não olha para a nossa história com aprendizado, eu estou fracassando. Porque na minha história é que está a minha força. É na minha história, porque onde está a minha fraqueza é que eu sou forte. Porque quando eu olho para tudo aquilo que eu já fiz, que eu construí, eu não quero desistir. Porque só eu sei o quanto eu lutei para me chegar até aqui. E eu sempre dizia para mim, nunca ninguém vai lembrar de mim como uma fracassada. Eu não vou falir. Não vai acabar. Vou ficar até o dia que Deus permitir. Mas não sair como uma derrotada. Eu sempre tinha isso comigo. Por quê? Porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo eu posso. E no entanto deu certo. Passei uns perrengues, depois deu muito certo. A gente fez muita coisa. Depois eu passei uma fase difícil também. Mas tudo isso daí foi para mim, por meu aprendizado. Porque se eu não tivesse passado por esses perrengues, por essas dificuldades, hoje eu não estaria aqui falando com vocês. Não estaria, com certeza. Deus precisava me moldar, Ele precisava moldar o meu caráter, Ele precisava me fazer nova. Então eu precisei passar por uns perrengues também. Em todo sentido. Quando eu sou fraca, eu sou forte. A sua história está na exclusividade da sua jornada. Porque eu faço o que eu faço. Porque eu sei o caminho. Porque na minha jornada eu fui transformada. Então, por isso, hoje, o meu método é transformar mulheres. Mulheres que estão aí sem saber que rumo tomar. Mulheres que ainda não encontraram o seu verdadeiro caminho, não encontraram o seu propósito. Mulheres que ainda não sabem para onde ir. Mulheres que estão fracas, que precisam que precisam ser ajudadas. Por que eu faço o que eu faço? Por causa da minha história. Porque eu aprendi com a minha história. Eu me transformei.
E se eu me transformei, eu posso ajudar. Se eu aprendi o caminho, eu posso ensinar o caminho. Porque só pode ensinar o caminho quem sabe o caminho. Quem não sabe vai falar, eu acho que é aqui. Eu acho que é por ali. Eu acho que você pode ir aqui. Eu acho, não muda nada. Não muda nada. Então, por mais experiência difícil que você teve, por mais dificuldade que você passou, por mais assim que seja o pior dos piores, tudo traz aprendizado. Em tudo você aprende. E não existe mal que dure para sempre. Deus te dá estratégia, Deus te dá ideias, Deus te dá meios para você sair. Basta você querer. Basta você dizer, eu quero sair desse lugar. E era o que eu fazia quando eu via que eu estava naquele perrengue, naquele desespero, naquelas coisas assim que parecia que não acabava, que não mudava. Eu pedia para Deus, Deus, eu quero sair daqui. Deus, eu não quero permanecer desse jeito. Deus, eu não quero. Eu não quero ser uma fracassada. Deus, eu não quero. Eu sempre dizia isso para Deus. E sempre Ele me motivava. Mas Ele me ajudou. Como? Trazendo pessoas que já sabiam o caminho para me ensinar. Não foi fácil, porque a gente olhar para dentro da gente e ver os nossos erros, dói. O quanto eu tive que parar para olhar, para quebrar o orgulho. Não foi fácil. Porque a gente acha que a gente tá certo, porque tudo tá certo, porque sempre é o outro que é errado. A gente sempre quer arrumar uma historinha e contar umas desculpas. Mas o único responsável pela minha vida, pelo meu negócio, sou eu, não é outro. Se eu não assumir o meu lugar, outros vão fazer isso por mim. E não com maestria. Não com profundidade. E aí, o que é raso, a hora que vem um vento, arranca e derruba, né? Então, sabe, a gente precisa se perdoar. A gente precisa perdoar nós mesmos, sabe? Pelos nossos fracassos, pelas nossas quedas. Sabe? A gente precisa se perdoar pelos caminhos errados que nós tomamos. Às vezes a gente até se envergonha da nossa história, porque a gente tomou um caminho errado e chegou lá, deu tudo errado, nada aconteceu. Mas era preciso a gente passar por esse caminho, para que isso trouxesse aprendizado. Quando sou fraca é que sou forte. A palavra está dizendo, quando sou fraca é que sou forte. Então, o erro também faz parte. A gente não vai acertar sempre. A gente vai errar também, porque isso faz parte. Imagina se a gente acertasse tudo. A gente ia ficar se achando, né? Não existe, todo mundo erra. E Deus vai permitir o erro, para a gente entender que nós dependemos dele. Por nós mesmos, nós não conseguimos fazer nada. Então, se perdoe, não fique se martirizando se você fez algo que não era legal, se você errou, tomou um prejuízo. Não fique se martirizando. Dê volta por cima. Em outra passagem, São Paulo vai dizer também, não importa o estágio em que cheguei, o importante é prosseguir decididamente. Não importa o lugar que eu estou, o importante é que hoje eu tomo a decisão de prosseguir. E parar de ficar arrumando culpado, parar de ficar se culpando, parar de ficar culpando Deus. Se perdoe, se permita, recalcule a rota e bora fazer acontecer. Simbora. É isso. Eu vi que eu estava perdida, eu vi que as coisas não estavam acontecendo, eu vi o rumo que eu estava tomando. Eu não sabia o que eu fazia, eu comecei a pedir socorro para Deus. E aí, aos poucos as coisas foram acontecendo. Foram chegando as pessoas que me ajudaram. Como? Trazendo conhecimento, gente. Porque o que muda a nossa vida, o que muda o nosso negócio, o que muda a nossa história é conhecimento. Você pode ter uma Bíblia linda na sua casa, mas se você não estudar ela, se você não tiver conhecimento, é como se você tivesse uma revista ali. Não tem serventia. Então o conhecimento, ele é transformador, ele nos transforma de dentro para fora. E era isso que eu precisava, era esse processo que eu precisava passar. Por uma transformação, mas essa transformação de dentro para fora.
né? Então fique bem atenta, preste atenção, pergunte para Deus, né? Peça sinais, fale com Ele. As experiências vividas não são perdidas, elas trazem aprendizado. Em tudo a gente aprende. Em tudo. Quantas pessoas aí diante de erros, de fracassos, de falência, de repente tem uma ideia ali e muda totalmente a vida. Porque tudo aquilo que ela viveu, ela vai usar a favor dela. Ela vai usar para transformar outras pessoas. Olha, e ela vai dizer, olha, não faça dessa forma, porque eu fiz, deu errado, mas eu tenho um jeito para dar certo. E eu fiz, deu certo. Vem por esse caminho que você não vai errar. Porque ela sabe o caminho, ela sabe o lugar que ela foi. E sabe que lá é perigoso, lá não deu certo. Então, não seja orgulhoso. Porque eu achava que eu não era. Mas quando eu comecei a ter o autoconhecimento, para entender, eu vi que o orgulho me dominava. E é triste isso, né? É muito triste. Eu não achava que eu era orgulhosa. Mas quando eu comecei a entender, me autoconhecer, a primeira máscara que eu tive que tirar foi a máscara do orgulho. Então, não se martirize, não fique se condenando. Pelo contrário, olhe para a sua história com amor e carinho. Agradeça tudo que você viveu. Agradeça as pessoas que passaram na sua vida. Mesmo que elas tenham feito coisas ruins. Mas com essas coisas ruins você aprendeu algo. Você adquiriu experiência. E você pode fazer diferente. Você não precisa repetir a mesma coisa. Você pode fazer diferente. Então, a gratidão, o amor, ele também transforma. Porque quando a gente olha para aquilo que aconteceu e veja, com caridade, com amor. Nossa, eu passei por tudo isso daqui. Olha que perrengue que eu passei. Olha, se eu falar pra vocês aqui, vou ter que fazer umas 3 lives só pra contar. Foi um perrengue atrás do outro. Parecia que não tinha fim. Parecia que não ia ter fim. Mas Deus precisava moldar o meu caráter. Deus precisava me moldar. Então ele permitiu isso. Pra quê? Pra que eu entrasse na forma. E aí aos poucos foi chegando as pessoas, aos poucos a minha visão foi ampliando, eu fui buscando conhecimento, fui fazendo cursos, eu fui lendo. E aí foi aonde a minha visão ela foi se abrindo e eu fui entendendo o lugar que eu estava e o que fazer para sair deste lugar. Então, as experiências que não foram boas, elas não são perdidas, elas nos trazem aprendizado. Qual é a história que você tem contado? Qual é a história que você tem contado para você mesmo? Porque você não está contando para o outro. Você está contando para você. É para você que você está contando a sua história. Né? O outro vai ter apenas pena de você. Dó. Ai, que dó daquela moça. Ela é tão boazinha. Nossa, tão de Deus e acabou desse jeito. Faliu, perdeu tudo. Ai, meu Deus do céu, que justiça. Não. Isso daí é muito ruim, é muito pesado. Porque se o meu Deus é o Deus do impossível, como é que eu posso acabar desse jeito? Então eu estou dizendo que Deus é mentiroso, estou dizendo que Ele não pode fazer? Ele pode fazer, mas quem tem que ir para a ação sou eu, quem tem que fazer acontecer sou eu. Então, olhe para a sua história com amor, olhe com carinho, agradeça que você viveu. Mesmo que não foi uma história legal, mesmo que foi difícil. Talvez você que está aqui, que é empreendedor. Talvez você que está aqui, que tem aí o seu negócio. Talvez você passou por uma situação difícil. Mas tudo isso te trouxe um aprendizado. Comece a semear novas sementes. Comece a lançar novas sementes. Não tem como dar errado, é a lei da semeadura. Plantou, vai colher. Plantou, vai colher. E se a gente não olhar com amor e carinho para a nossa experiência de vida, não ser grato pelo aprendizado que gerou em nós, nós vamos cair no fluxo da murmuração. Vamos ficar aí reclamando da sorte. Ah, é porque é assim mesmo, né? Foi a pandemia que veio, daí fechou tudo, eu não consegui fazer nada, e aí foi falir, agora estou devendo. Sim,
Mas quantas pessoas cresceram absurdamente na pandemia? Né? Quantas pessoas? Então não importa o que vai acontecer comigo, o que importa é o que eu vou fazer com aquilo que aconteceu comigo. É isso que importa. Então, se eu não olhar com amor e carinho para tudo que eu vivi e ser grato por aquilo, mesmo pelas experiências ruins, eu vou cair na murmuração, vou ficar murmurando, reclamando. E aí, quanto mais eu reclamar, mais que as coisas não vai dar certo mesmo, que mais coisa ruim vai vir. Porque quando eu estou reclamando, não é Deus que está agindo, né? Não é Deus. Então, Paulo está dizendo assim, ó. Eis porque sinto alegria nas fraquezas. Ele se sente alegre nas fraquezas. Você já imaginou? Você tá naquele sufoco, que nem eu tava, naquele sufoco, não sabia o que fazer e sentir alegria? Talvez você tá dessa forma, talvez você já passou por isso. Ainda tem que sentir alegria, né? Eu sinto alegria nas fraquezas, nas afrontas. Então, quando o povo lá tava tirando sarro, zoando, caçoando dele, ele sentia alegria, porque ele sabia que não era ele que ia fazer, quem ia fazer era Deus, ele era apenas um canal ali, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido. Então até no desgosto ele sentia alegria, porque tem uma diferença, né, quando você serve a Deus e quando você não serve. Quando você serve de coração, quando você está em Deus, por mais que você passe perrengue, mas você acredita que aquilo é passageiro. E eu acreditava que eu ia passar, que era uma fase. Embora todas as vozes eram contra. Tudo que acontecia apontava contra. Né? Todos os fatos apontavam contra. Mas eu tinha na minha mente que eu ia vencer. Que Deus ia me dar uma estratégia, que Ele ia me dar um caminho. Ele ia me dar uma solução. Embora o tempo ia passando e as coisas não estavam acontecendo. Mas eu acreditava que iria acontecer. Aí um dia, eu lembro que como se fosse hoje. Era um final de ano e eu olhei assim pra mim e eu falei pra mim assim: nunca mais eu vou viver o que eu vivi. A partir de agora vai ser diferente. E eu comecei a falar, sabe? Não vou viver mais dessa forma, agora eu vou ser diferente, agora eu vou fazer diferente. E comecei a dizer pra mim. E realmente começou a mudar a minha vida. Foi ali que começou a mudança. Por quê? Porque as palavras têm poder. Quando eu estou no fluxo da murmuração, que eu também estava, eu só vou atraindo coisa mais ruim para mim ainda. Se tá ruim, fica pior. Porque só começa a vir coisas piores. Mas quando eu decidi e eu declarei isso para mim, as coisas começaram a mudar. E é uma construção passo a passo. Não é uma mágica, porque hoje contando parece que foi rápido, parece que foi fácil. Mas só eu sei o que eu passei. Mas isso valeu a pena, por quê? Porque senão eu não estaria aqui falando, eu não teria o aprendizado que eu tenho hoje, eu não teria buscado o conhecimento que eu busquei, que isso pra mim foi muito. Isso pra mim me curou o meu físico, curou de pressão alta, curou de ansiedade. Eu acredito que eu estava até com um início de depressão. Pelas coisas que eu vejo hoje, que eu lembro, eu estava num estado de depressão por todas as coisas. E tudo esse aprendizado, todo esse conhecimento, tudo o que eu aprendi, isso foi libertador, me libertou. Não só no meu negócio, mas também na minha vida pessoal. E eu falo que hoje a minha visão é outra. Hoje o meu entendimento é outro. Não sou a mesma de 3 anos atrás, de 4 anos atrás, nem de um ano atrás. Eu mesma, eu vejo, eu sinto essa evolução. Mas por que eu evoluí? Porque eu passei pelo processo. Bom dia, na paz de Cristo, tudo bem, Rose? Porque eu passei pelo processo e o processo é desgastante, é forte. Então a gente tem que se alegrar até nisso. Por quê? Porque a experiência ruim vai te trazer muito aprendizado, vai te trazer conhecimento, vai te fazer você se explicar, para ir buscar conhecimento, vai fazer você se mexer. Porque você tem duas opções. Ou você continua ou você paralisa. É simples assim. Se você se paralisar, você vai ser mais um coitado ou mais uma coitada, só isso. Mas se você for, você vai ser a vitoriosa. Quando as pessoas lembrarem de você, ela falar: poxa vida, hein?
É um exemplo a ser seguido. É um exemplo. E aí você inspira outras pessoas. Agora uma pessoa que paralisou, que ficou reclamando, que nada deu certo, que a vida não anda, que as coisas não acontecem. E reclama do governo, e reclama das pessoas, e reclama de todo mundo. Ela vai ser mais um ali que vai ficar fracassada e que ninguém vai nem quer lembrar, porque quem quer lembrar de coisa ruim, né? Então, seja protagonista da sua história. Seja protagonista da sua história. Um dia, que você for escrever lá, contar a sua história, você vai começar contando tudo que você... Como que você passou, o caminho que você percorreu, tudo que você viveu. E isso daí vai te gerar uma conexão com outras pessoas, porque as pessoas vão se identificar. Poxa, eu achei que era só eu que passava por isso. Ela passou também. Né? Então, é bem assim, né? É simples assim. Shirley, tudo bem, querida? É simples assim, né? Qual é a história que você tem contado? Qual é a história? É uma história que você está superando? É uma história de fé? Ou é uma história de desânimo? Tire, depois você começa do começo, tá? Vai ficar salvo aqui. Depois você assiste lá e não vai esquecer. Qual é a história que você está contando? Não pense que você está contando para os outros, é para você mesma. A primeira que está ouvindo é você. A história que você está contando. Você está arrumando desculpas. Tá bom. Então, qual é a história que eu tenho contado? Quando eu não agradeço, aí é aquilo que eu falei, né? Entro no fluxo da murmuração, né? Entro no fluxo da murmuração. E o que nos torna diferente das outras pessoas? É a nossa história, cada um tem uma história. Você pode pegar 100 pessoas que fazem o mesmo serviço. Cada um tem uma história. E é a sua história que te diferencia das outras pessoas. É a sua história. Porque a transformação, ela é de dentro para fora. Então, por isso eu precisei passar pelo processo. Para que eu fosse transformada. Hoje eu entendo o porquê. Porque eu precisava de autoconhecimento, eu precisava saber quem era eu de verdade, quais eram as minhas fraquezas. Eu precisava entender isso, eu precisava saber também quais eram as minhas forças. E hoje eu vejo assim que eu fui forte. Eu poderia ter desistido, poderia ter pegado as minhas coisas e vindo para casa. Mas eu não quis fazer isso, eu paguei o preço. Que não foi barato, mas eu não desisti. Não desisti. Então eu quis contar uma história diferente. Não desista. Uma história de vitórias. Isso mesmo. São Paulo vai dizer, né? Combati o bom combate, agora só venci a corrida, guardei a fé, agora só me resta a coroa da vitória. Em outra passagem ele vai dizer isso. Né? Combati o bom combate. É isso, é combater o bom combate. E combate é combate, gente. Combate é guerra. Né? Combate é guerra. Então, gente, é motivação todo dia, é inspiração todo dia. Às vezes eu tava desanimada pra baixo, sabe o que eu fazia? Pegava lá no YouTube, começava a escutar histórias de motivação. Quanto eu escutei história de motivação aqui? Pra quê? Pra mim me animar. Eu ia escutar história de motivação, de pessoas que se superaram, de superação. Eu ia procurar histórias pra mim, me motivar, pra me falar, não, eu não vou desistir, eu não vou desistir. E aí você fazia e nada acontecia, mas eu falava, não vou desistir, vou continuar insistindo. E até que as coisas acontecem. Você rompe essa bolha, você rompe esse ciclo. E as coisas começam a acontecer. Se você hoje tivesse a oportunidade de contar a sua história, qual é a história que você ia contar para o mundo? Você já pensou nisso? Né? Lá no seu Instagram, você ir lá e colocar e contar a sua história? Você ia inspirar muitas pessoas, com certeza, não tenho dúvidas disso. As pessoas nunca mais iam esquecer de você. Nunca mais.
elas iam estar sempre lembrando de você, por conta da sua história. Você que é empreendedor aqui, já contou a história do seu negócio lá no Instagram? Você já foi lá contar? Como que o seu negócio nasceu? Como que você teve essa inspiração? O porquê? As dificuldades que você passou para chegar até aqui? É importante isso, sabia? A gente contar a nossa história. Faça isso. Depois me marque lá que eu vou compartilhar. Conte a sua história. Conte a história do seu negócio. Da onde você veio. O porquê o seu negócio existe. Como você fez para que isso acontecesse. Quais foram os meios que você utilizou. E o porquê você acredita no seu negócio. O porquê faz você todos os dias levantar da sua cama e saber o que você tem que fazer. O porquê. Conta história, isso daí vai marcar na vida das pessoas. Nunca mais as pessoas vão esquecer de você. Nunca mais. Porque a gente se conecta com pessoas através da história da pessoa. Quantas vezes a gente vai em palestra, a gente vai em retiro, a gente vai em eventos e a pessoa começa a contar a história dela. Nunca mais a gente esquece. Quando eu lembro da pessoa, a primeira coisa que vem na minha mente é a história da pessoa. É a primeira coisa que vem na mente é a história da pessoa. Então, você que está aqui, né, seja protagonista da sua história, conte a sua história. Pegue lá uma foto que te representa. Né, de repente você tem uma foto do seu negócio mais antiga, de quando começou. Conta lá a história. Isso é tão lindo. É tão gostoso de escutar a história. Até na Bíblia, quando tem história, a gente entende melhor, né? Por que Jesus usava de parábolas para ensinar os discípulos, para ensinar o povo? Porque ali, através daquela parábola, daquela história, as pessoas iam assimilar melhor a informação. Sempre quando ele ia ensinar, ele começava contando uma história. Conte a sua história. Eu já contei a minha. Deve estar aí no Instagram aí. Conte a sua história. Poste uma foto sua, talvez de criança, de adolescente. Conte a sua história. Use a sua criatividade. Deus nos fez criativo, né? Deus nos fez criativo. Eu vou contar a minha história muito forte. Chile, eu quero saber da sua história. Me marca que eu quero saber da sua história. Gente, a nossa história ela é transformadora. A transformação vem através da nossa história. E você não tem noção como isso gera uma conexão. Em carta, não, você vai contar a sua história para as pessoas saberem. Você vai lá no seu Instagram, vai postar uma fotinha e vai contar a história. Você não precisa colocar detalhes, mas você pode contar uma história. Quem é a Shirley? Né? Da onde a Shirley veio? Né? O que a Shirley veio fazer aqui na cidade de Salto? Como começou o negócio da Shirley? O que te motivou a começar? Qual foram os passos iniciais que você deu? Quais foram as dificuldades que você passou? Os perrengues? Sabe? Quantas vezes você pensou em desistir? O que você fez para dar certo? Contar a história, isso é importante. Quero ver, hein, Shirley? Conta a sua história lá. Pode ter certeza que quando a pessoa pensar em lanche, ela vai lembrar de você. Pode ter certeza disso. A nossa história tem que estar lá no destaque, né? Tem que estar lá em evidência. Né? Coloca essas perguntas para a gente conseguir então. Tá, eu vou postar lá no grupo, tá bom? Tem paciência que hoje eu vou postar no grupo lá as histórias. As perguntas para você escrever a sua história. E depois vocês vão escrever lá e vão me marcar. Tá bom? Muito legal. Temos que fazer do limão uma boa... Exatamente isso. Você disse tudo. Temos que fazer do limão uma boa limonada. Gente, e que delícia uma limonada, hein? É o melhor suco que tem, porque o limão é a fruta azeda, mas é a fruta que mais tem nutritivo. É a fruta que mais tem nutritivo. Ela ganha de todas as outras frutas. O limão ele é alcalino, o limão faz bem para a gripe, limpa o sangue. Se você usa limão, você
blinda o seu corpo de doenças. Então veja que o importante é você saber o que você vai fazer com o limão. Uma boa limonada, dá um sorvete gostoso, um mousse delicioso, um sorvete, bolo, tudo é bom com limão, salada, tempera a carne. Gente, é bom demais, bom demais. E é isso, sabe? É saber fazer do limão uma boa limonada. É isso que vai nos diferenciar. E depois Deus vai falar pra você assim, parabéns, você fez tudo certinho, você fez o que você tinha que fazer, parabéns. Completei a corrida, combati o bom combate, completei a corrida e guardei a fé. Agora só me falta a coroa. É isso. Tá com fome? KKKK. Tá com fome? Ai, filho, senti só falta aqui hoje, viu? Segunda-feira faz favor, tá? 7h17 esteja aqui. Então, gente, é isso que eu tinha pra falar pra vocês. A minha história importa, sabe? Importa e muito. Quando a gente entende a nossa história. Podem ver, se vocês entrar no Instagram das pessoas que são bem-sucedidas hoje, a maioria deles, todos contam a sua história. E as histórias não eram histórias boas. Era história de derrota, história de fracasso, história de dor, história de sofrimento, história de dificuldade. Mas eles não pararam, fizeram do limão uma boa limonada. Então é isso. Que a gente possa, então eu vou postar no grupo depois. Eu tava até pensando em fazer isso. Você só confirmou que eu tinha que fazer, tá? Então, faça essa história, me marque depois lá que eu quero saber, tá? Quero ler a história de vocês. Eu tenho certeza que isso daqui vai ser um pontapé inicial, que a gente vai começar a ir caminhar. Vocês vão começar a ver o mundo com outros olhos. Vocês vão começar a ver as coisas, a realidade com outro olhar. Tá bom? Falando tanto, tá até tossindo. Então, preciosos, é isso, né? Eu vou parar aqui então. A gente volta segunda-feira, tá? 7h17. Com a graça de Deus. Eu vou estar aqui com vocês, né? E já quero assim louvar e bendizer a Deus por você que ficou aqui, por você que chegou agora, por você que vai ver depois. Eu quero louvar e agradecer a Deus pelo dom da sua vida. E quero declarar na sua vida hoje muita providência de Deus chegando. Declaro na sua vida uma abertura assim de consciência, uma expansão, sabe, que a sua consciência, que o seu entendimento, ele vá muito além. E que você comece a olhar com outros olhos. Eu declaro isso para você, um novo olhar para a sua história. Eu declaro a provisão de Deus chegando, uma nova vida, uma nova história daqui para frente. Uma nova história, mas construída agora com consciência. Com consciência. Obrigado, Deus, pela vida dessas mulheres, pela vida dessas pessoas que entraram nesta live. Muito obrigado, Senhor. Te louvo, te bendigo por todo o seu amor e seu cuidado. Queridas, um beijo no coração. Fiquem com Deus. Depois vão lá no grupo que eu vou colocar lá as perguntas. E até segunda, tá? Até segunda-feira, hein? Segunda-feira eu quero a história de vocês aqui. Beijo! O que Deus